boa tarde a você que sintoniza nos 95,7 da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Eliane Binha, eu sou psicanalista integrativa, sou consteladora familiar e estou aqui ao lado do meu amado e maravilhoso marido, Edgar Bin, que também é psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Queridos ouvintes, na semana passada nós fizemos um programa muito legal, muito especial, que foi um programa de 1 hora de duração. E nós trouxemos aqui reflexões, né, sobre os tipos dos medos, de medos que existem. E quais os impactos, né, que o medo tem nas nossas vidas. Se você não assistiu, corre lá depois que acabar o programa, corre lá no nosso canal do YouTube, BIM91, procura esse programa que eu tenho certeza que ele vai ser alguma contribuição para você, que a gente trouxe bastantes reflexões sobre isso. E aproveita também, né, Edgar, para assistir outros vídeos nossos lá. A gente traz bastante conteúdo com bastantes ferramentas, como eu falei, para você transformar a sua vida, fazer a sua reforma íntima, ter seu autoconhecimento, né, e ter uma vida muito mais leve. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever no canal, Isso. ativar as notificações. E dos medos, né, que nós trouxemos na semana passada, que talvez, assim, é o medo que existe, que ele é o mais fácil de perceber, né, uma forma racional, no nosso racional. Porém, ele é um tipo de medo extremamente paralisante, que é a fobia. E como nós recebemos, assim, ao longo da semana, muitas mensagens, muitas dúvidas, muitas pessoas interessadas em como tratar esse tipo de medo, que de fato é algo, gente, que só quem tem, né, diga, pode falar como que Profundamente, é sofrido viver com um tipo de medo desses, né? profundamente limitante. Limitante, te bloqueia, né? Te impede de fazer um monte de coisa, impede você de viver, na verdade, né? E eu queria saber então, Edgar, é, você que lida com quase todo dia, né, no consultório, com esse tipo de dor, de sofrimento que é a fobia, o que é fobia? Pois é, Eliane, essa pergunta é importante porque é muito comum as pessoas confundirem a fobia com o medo de uma forma geral, né? Embora tenham a mesma base, a mesma raiz emocional, o medo e a fobia, é importante a gente diferenciar muito bem o que é medo do que é fobia. Sim. Uhum. Porque levar um susto ao ver uma aranha ou uma cobra, sentir frio na barriga ao olhar pela janela do 20º andar de um edifício, ficar desconfortável falando diante de uma plateia, essas reações são muito comuns, né? Sim. Isso Uhum. atinge, chega em qualquer pessoa, principalmente quando a gente está se deparando com esse tipo de situação de uma maneira inesperada, né? Quando a gente não tem o hábito de ver esses animais ou falar em público, enfim, qualquer outra dessas Não, situações e que eu até aquela mencionei. questão que nós trouxemos, né, daquele medo de que o organismo é, tem um gatilho ali de sobrevivência, né? Então, lógico, a gente vê uma Isso, cobra, a gente vai ter um exato, medo, né? Que exatamente, vai ter toda exato, a uma reação, reação química, claro. bioquímica no corpo que vai fazer você sair correndo, né? Exato, existe um comando, um disparo que é físico, Sim. né? Que Uhum. vem de estímulos eletroquímicos que vão provocar determinadas reações. No entanto, quando o medo e a ansiedade, né, que a pessoa, né, enfrenta se torna excessivo e persistente, isso pode ser um sinal do desenvolvimento de uma fobia. E a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade que afeta, inclusive, milhões de pessoas ao redor do mundo, né? A OMS, inclusive, diz que o Brasil está no topo da lista dos países com maior percentual de pessoas com transtornos de ansiedade, né? 9,3% dos brasileiros sofrem com esse tipo de problema que É ataca a alto. saúde Uhum. mental das pessoas. E a fobia está incluída nesse rol de problemas que aflige a população do mundo todo, e em especial os brasileiros. E quando se trata de fobia, a fobia seguramente vai gerar sofrimento. Ela vai afetar diretamente a rotina das relações sociais do indivíduo que Uhum. sofre desse transtorno. As fobias, elas são, na verdade, transtornos extremamente limitantes, com impactos no trabalho, impactos nas finanças, nos estudos, nas atividades sociais,
no dia a dia de uma forma geral. Por isso que é tão sofrido para a pessoa que tem esse tipo de transtorno. Isso acontece porque quem sofre desse transtorno costuma evitar as situações em que ele se expõe ao objeto da fobia. Sim. Então quer dizer que a fobia é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo irracional de uma situação. E atividade, né, lugar, Não só a situação, né? atividade, lugar, objeto, ou mesmo animal, né? Uhum. Mesmo que isso não represente qualquer perigo, é isso, né? Ou seja, a ansiedade que uma pessoa fóbica sente é desproporcional à circunstância, é isso? Isso, você foi muito preciso nessa definição, A né? circunstância em O si medo é ali, né? tão intenso que se torna desproporcional. A reação da pessoa em relação àquele Sim. objeto da sua fobia é desproporcional à ameaça que ele de fato é. Isso acontece com a participação direta de alguns componentes, de algumas partes do nosso encéfalo, né? A ideia hoje não é a gente ficar falando da anatomia do cérebro, né? Eu sei, mas é só para o ouvinte ficar É por importante dentro, também né? entender, né? Entender Conhecer. isso, né? No cérebro, gente, a amígdala, que faz parte de uma rede que media as emoções e a memória, Amígdala, tá, gente? Não é da garganta, não. não, É uma amígdala que tem no é uma cérebro. região no cérebro. Uhum. Ela reconhece uma situação como perigosa, ou pelo menos ela interpreta como sendo perigosa, e ela, entre aspas, ela fotografa essa cena, né? No sentido figurado isso. Nesse momento, entra em ação uma outra região do cérebro que é o hipotálamo. Ele desencadeia uma resposta que é exatamente a que você se referiu agora há pouco. Ela visa a sobrevivência da pessoa. É uma resposta ou de luta ou de Uhum. fuga, né? Aí então o hipocampo registra essa experiência e ela associa, né? O hipocampo acaba associando essa experiência a uma emoção intensa. Para quê? Para lembrar aquele Que houve indivíduo, aquele, né? da próxima vez que aparecer algo semelhante, ter a mesma reação. Não deixa de ser um mecanismo de defesa, né? Exato, é um Uhum. mecanismo de Tá. defesa, né? Mas ele é digamos assim, um mecanismo de defesa que funcionou de um jeito errado, Uhum. né? Então, quando a gente fala amígdala, hipocampo, hipotálamo, tudo isso, a gente fala, né? Eu expliquei assim separadamente, mas tudo funciona meio que ao mesmo tempo, né? Uhum. Essas coisas estão todas conectadas. E aí, uma vez que a fobia se instala, o estrago está feito, né? Uhum. Isso pode acontecer, como você disse, com situações, com atividades, com lugares, com objetos ou mesmo com animais. E isso, gente, já acontece há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, há 2.500 anos, né, a primeira fobia que existiu e foi descrita pelo o grego Hipócrates, né, para quem não sabe, é considerado o pai da medicina. Só que na época ele não usava, logicamente, o termo fobia, né? Uhum. Então, essa primeira fobia que o Hipócrates registrou foi sentida por um homem que ficava aterrorizado, gente, olha só, aterrorizado com a música da flauta, de uma flauta. Que louco, né? Geralmente, né, a gente fala flauta, como assim? Né? A flauta tem um som tão relaxante, né? Muitas pessoas usam a flauta, o som da flauta até para relaxar. Pois é, esse homem ele surtava quando ele viu o som da flauta. Só que aí tem mais mais um ponto aí. Não era só ouvir o som da flauta. Ele ouvia o som da flauta e ele tinha, né, essa reação quando ele ouvia esse som durante à noite, Exatamente. né? Só, né, quando ele ouvia o som à noite que ele surtava. Veja que estranho e desproporcional. Imagina assim, o homem, durante o dia ele ouve a flauta, ok, mas à noite ele ouve, puxa, Surta, surtou, né? né? E a fobia é assim, né? Não tem muita lógica, né? Ela pode ser de qualquer coisa, qualquer circunstâncias. Enfim, existe tantas fobias, né, específicas, como o Edgar comentou, medo de animais, de altura, de ferimentos, de sangue, quanto às fobias chamadas complexas, né? Como, por exemplo, o medo de interação social, as interações sociais. É isso mesmo. E olha que é complicado, né? Geralmente, os transtornos simples se manifestam quando uma pessoa tem um senso de perigo exagerado sobre algo, né? E evita o contato com esse tipo de coisa ou situação.
Então, assim, se eu tenho fobia de aranha, é lógico, eu vou evitar contato com aquilo, né? É um sofrimento muito grande, gente. E o desenvolvimento de fobias pode estar ligado a interações entre fatores genéticos e ambientais, pode estar ligado a condicionamentos, a eventos negativos relacionados a uma situação ou objeto, a mudanças no funcionamento do cérebro ou as experiências traumáticas vividas, principalmente na infância. Enfim, é por isso que a maior parte das fobias se instala lá quando, né, nas crianças, quando você é criança ou jovem, e muitas vezes essas pessoas, né, acabam levando essa limitação para a vida toda, né? Isso E, que é o problema, né? e isso como eu falei, é um sofrimento muito grande, né? Imagina se passar uma vida com, né, esse distúrbio aí. E qual, Edgar, é a principal diferença, né, para a gente deixar mais didático aqui, entre o medo e a fobia? Bom, a diferença básica é a intensidade do sentimento de emoção que o fóbico sente, né? Que é As desproporcional. consequências que é desproporcional, que as consequências negativas, porque medo todo mundo tem, né? Mas o medo do fóbico é um medo absolutamente fora de qualquer condição razoável que se possa imaginar, né? E isso, obviamente, acaba gerando consequências negativas, Sim. né? Esse distúrbio atrapalha muito a vida das pessoas, né? Uhum. Quem tem medo de voar? Por exemplo, quem tem medo de voar tem limitação familiar, porque não pode viajar com a família, não pode passear, não pode sair de férias, né? Às vezes tem limitações profissionais importantes. A pessoa está para receber uma promoção, só que nessa promoção ela vai ter que viajar, vai ter que pegar avião constantemente. Aí E não aí, recebe, como não é que ela vai, vai porque não... fazer? Ela acaba não É, aceitando a promoção, sim, acaba se limitando na carreira porque não voa. sim. E quem tem medo de fobia de inseto? Também tem um constrangimento muito grande, porque aí você tem uma limitação social, né? Porque a pessoa, por exemplo, que tem fobia de barata, quando vê o inseto, ela não vê uma barata, né? Ela vê uma ameaça à própria vida. E ela Sim. reage de uma forma desproporcional, e isso acaba sendo, muitas vezes, uma situação jocosa diante de amigos, diante de colegas de trabalho, às vezes É até de chato isso, familiares, né? né? As pessoas fazem brincadeira, isso Para constrange um a jovem, pessoa. né? Pode até gerar um bullying aí, né? Complicado. Uhum. Exatamente. Se for uma criança ou se for um adolescente, a coisa ainda fica mais Pior intensa, ainda. né? Uhum. E quem tem fobia de lugar fechado, por exemplo? E é bem Também, comum, né? também é um transtorno, né, terrível. As pessoas, muitas vezes, por exemplo, deixam de morar num prédio, vão morar em casa, Sim. porque não pega elevador, né? A pessoa trabalha num edifício, no 15º, 20º andar, e ela sobe 20 andares de escada porque não pega Meu elevador. Deus. Às vezes a pessoa não anda de metrô, não consegue entrar no metrô, então ela se locomove pela cidade, gastando muito mais tempo do que poderia gastar, numa condição às vezes até mais desconfortável, porque pega o ônibus lotado, sendo que Sim. poderia ir de metrô, mas não entra no trem porque está Porque é fechado o lugar. fechado. Tem fobia, tem pessoas que têm medo de agulhas, né? Outro problema sério, porque as pessoas muitas vezes abdicam de fazer tratamentos médicos importantes para ela, Acupuntura, excelente, né? Eu já tive acupuntura. cliente que né, eu sugeri tratamento de acupuntura, você falou, não, eu tenho pavor de agulha. Não... Eu faço de qualquer jeito, faço a sementinha no ouvido, mas Agulha agulhas de não, jeito né? nenhum. Pois é, então isso daí Uhum. é outro problema sério, porque às vezes a pessoa tem a saúde dela agravada exatamente porque não faz o tratamento que exige a aplicação de uma injeção. E a gente pode, Edgar, falar que existem algumas fobias mais comuns, né? Vamos falar no nosso caso, no Brasil? Você tem essa informação? Sim, a gente tem um rol de fobias descritas gigantesco, né? Fobias, inclusive, muito esquisitas, muito, muito estranhas, né? É, E as fobias no Brasil, as mais comuns no Brasil, em certa medida, são as mesmas que são as mais comuns no No mundo mundo inteiro. todo, né? Uhum. Por exemplo, a fobia de altura é a mais comum, né? A acrofobia, que é chamada, né? Nos quadros mais graves, quem tem fobia de altura não consegue subir escada, como eu falei. Então, morar em Sim. prédio é um desafio para a pessoa. Fobia de voar, que é como você falou, Aerofobia, que a né? Que gente é o... mencionou. Então, a pessoa não pode viajar, muitas vezes tem limitação no Mas ela trabalho. também está inserida numa uma das Sim, principais no uma das Brasil, mais como presentes no presente. brasileiro é a fobia de voar. A aerofobia é o nome. E como você falou de lugar fechado, existe também fobia de lugar aberto? Tem fobia de lugar aberto também. Né? Que fechado é comum, Tem né? fobia que é chamado é, agorafobia, né? Vem de ágora, que é uma palavra grega. Normalmente quem sofre desse transtorno fica muito dependente de outras pessoas. Ela não consegue sair em lugares abertos sem estar acompanhada.
Sim. Né? Então, o E simples ela fato, evita, muitas vezes, ir para lugares abertos. então, o simples fato de ir numa farmácia, ali a pé, ou aí em uma padaria, já é um sofrimento para a pessoa. Se a pessoa não tiver acompanhada, ela não vai. Puxa vida, olha só, hein? É uma experiência, deve ser ameaçadora, né, para a pessoa, Para né? ela é um desafio muito grande sair de casa. E a fobia de aranha, né, que eu acho Essa que todo é mundo do Brasil conhece. deve ser também uma das principais, Ela é né? uma das principais no Brasil, porque a gente é um país tropical, né? Uhum. Então a aranha é um inseto muito presente, inclusive nas cidades. E a aracnofobia, né, que é o medo de aranha, ela se apresenta muitas vezes em crianças. Na grande maioria das vezes, é uma fobia que acompanha desde a infância aquele indivíduo. E olha que você falou de criança, é muito comum, né? Criança, principalmente, e isso gera um transtorno bastante alto para os pais que tem medo de palhaço, né? Exatamente. Esse é o outro É a fobia problema, também? também uma fobia. Essa, Olha, essa fobia é. tem um nome bastante esquisito, é clausfobia, né? De clown, né? É, Não, essa fobia, aliás, é não, é confobia, cofobia, né? confobia, né? Que é muito presente na infância também, muito associado também a uma figura ameaçadora, porque o palhaço ele é engraçado para quem acha graça, né? Não. E aí também, nesse caso, eu acho que ainda potencializa, né, com o cinema aí, com Hollywood, que ainda coloca os palhacinhos lá com uma faca na mão sangrando, Sim, né? sim, com Assusta ainda certeza. A mais as gente acha que crianças, porque né? a criança não assistiu aquele filme, ela não viu aquela cena, mas ela tá vendo na internet, Com ela tá certeza, vendo o subconsciente tá pega saindo tudo, com o né? carro, tem propaganda do filme no painel na rua, ela viu, já tá O feito o Edgar, e você problema. falou, né, em lugares fechados, só voltando um pouquinho, deve ser muito complicado que tem pessoas que às vezes deixam de fazer até exames, né, de ressonância, tudo, porque não consegue entrar na máquina, Sim, o né? claustrofóbico ele tem esse tipo de problema E é uma e fobia muito comum. muito comum. Hum. A gente, né, alguns estudos apontam, estudos publicados por revistas científicas apontam que aproximadamente 4% da população do planeta tem esse tipo de Poxa, problema. bastante, né? Bem interessante. E, e tem a fobia social, que é essa que eu acho, gente, olha, todas são, né, muito complicadas, mas a fobia social te impede de viver, né? A gente não pode esquecer que nós somos seres relacionais, a gente está aqui, né, nessa dimensão aqui para se relacionar com as pessoas. A fobia social E, ela é um problema sério porque ela se desmembra em vários tipos de situações, porque é todo medo desproporcional de situações corriqueiras. uhum, Então, às vezes a pessoa tem a fobia de ir em aniversário. A meu pessoa Deus, tem olha só. fobia de se encontrar com um amigo numa lanchonete, num café, numa padaria. A pessoa não vai em festa de jeito nenhum. Então a pessoa tem medo de ser rejeitada, humilhada, né? Ou avaliada negativamente. Por isso, né, ela evita o lugar público, de conhecer novas pessoas, de, como a gente já falou, ir a festas, de comer, né? Tem pessoas que têm vergonha de comer, né, na frente de outras pessoas, de conversar com figuras, né, de autoridade, né? Tem que falar com o médico, a pessoa tem medo de falar, né, com uma pessoa que tem Sim. um Você vê como ela desmembra ela num desmembra, né? monte Ela de vai situações? e com o próprio medo de sair de casa, que acaba até virando um transtorno de, né? Sim. De, como se fala, síndrome do pânico, não quer mais sair, né? Uhum. Enfim, tem, sei lá, fobia de sangue. É, Hematofobia. é complicado. Exatamente. Tem gente que vê Como que sangue. faz exame de É interessante sangue? porque essa fobia, especificamente, ela desencadeia uma resposta fisiológica na pessoa que não é muito presente em outras fobias, né? O desmaio, Ah, né? sim, O sim, desmaio tem gente acontece que vê sangue e mais desmaia. especialmente na hematofobia, no Olha que medo de sangue. louco, né? E Edgar, medo, assim, eu vou falar até, perguntar isso, né? Porque eu tenho até uma experiência. Medo de cobras, serpentes, de Cobra, répteis, né? De serpente qualquer ou forma. qualquer outro animal rastejante, às vezes até a minhoca, né? Nossa senhora, gente. Conheço alguém que passou por isso, né? Eu tinha um pavor, mas era exatamente isso, era fobia, era uma coisa. Gente, eu cheguei a jogar planta fora porque eu achei minhoca. Se eu ver um bichinho que. E na verdade, no meu caso, não era nem só a serpente, né? Serpente e cobra era um absurdo. Uhum, Né? Uma vez eu entrei no zoológico com o Edgar, eu acho que a gente até era noivo, sei lá. Eu quase uhum. quebrei a mão dele. Me deu assim, um desespero de sair daquele lugar que tinha serpentes ali, Pra né? vocês terem uma ideia, eu fui na enfermaria do zoológico.
Não foi, De ele tanto ficou... que ela apertou minha Eu mão. quebrei a mão Foi ali dele, que eu né? descobri que ela tinha fobia. Né? E foi resolvido, né, no meu caso, né, graças a um tratamento de fobia. E hoje, né, você quer explicar um pouquinho como foi isso, né? Então, Porque a gente submeteu a Eliane a um tratamento que a gente vai falar daqui a pouco, um tratamento extremamente eficaz para qualquer tipo de fobia. E esse medo assustador, né, terrível que ela carregou ao longo da vida toda, desapareceu. A ponto dela estacionar o carro no supermercado, que em outras situações iria provocar o quê? Ela ia tirar o carro da vaga, porque tinha uma porque tinha taturana uma taturana no perto chão. do jardinzinho, um jardim que tinha do lado da vaga, né? Então, uma taturana no chão ia Gigante, gente, não era obrigar. uma taturana, parecia uma serpente, Não, enorme. era grande, a bichona era bem criada. É. Mas era uma taturana e assim, qual que é o raciocínio lógico que está por trás do fóbico, né? Ela ia tirar o carro de lá porque se ela voltasse com as compras A e a taturana podia taturana ter não entrado no tivesse mais carro. lá, certamente ela teria entrado no carro. Agora eu pergunto, qual a probabilidade de uma taturana entrar dentro de um carro Pois é, fechado, né? não, Mas na cabeça dela, ela jamais entraria no carro sim. se ela voltasse lá e não visse novamente a taturana. O- o- E aí o que aconteceu? Ela desceu do carro, viu a taturana. Não só ela deixou o carro onde estava, como ela tirou foto e filmou a taturana para mandar Para as pessoas que sabiam, né? pro terapeuta como ela tinha É. superado o medo. Edgar, e como a gente pode, né? Como a pessoa quem está nos ouvindo pode saber, né, diferenciar medo e fobia? Qual que é o sinal aí? Pois é, quem tem fobia sabe que tem, né? Nessa grande maioria das vezes, porque em geral ela sente um ou mais desses efeitos físicos que eu vou mencionar. A pessoa tem tontura ou vertigem, ela tem náusea, ela tem tremor, ela tem calafrio, ela tem formigamento no corpo, ela tem sudorese intensa, ela tem dor de cabeça, tensão muscular, diarreia, aumento da frequência cardíaca e palpitação, boca seca, dificuldade para respirar. Então, são efeitos físicos que acometem a pessoa, como a gente falou, o cérebro vai mandar comandos eletroquímicos que vão provocar esse tipo de reação na pessoa. Gente, às vezes a pessoa escolhe, né, fazer tratamento por terapias longas aí, e a gente pode tratar também pela hipnoterapia, né, que é um tratamento muito eficaz. O Edgar já fez vários tratamentos, várias pessoas. Inclusive, Jean, coloca um depoimento de um cliente recente que o Edgar teve, que foi muito interessante, por favor. Olá pessoal, meu nome é Dario Ferreira. Queria deixar aqui uma mensagem para aqueles que hoje em dia sofrem com fobias, né? Eu sofri com isso. Ao longo da pandemia, eu comecei a ter muita dificuldade de andar de elevador, até que chegou um ponto que eu já tinha muita dificuldade até de ingressar no elevador, e isso me causou uma série de limitações, né? E, por coincidência, assistindo uma palestra na Seara, eu tive a oportunidade de conhecer o Edgar Bin. Me inteirei um pouco melhor, entrei em contato com ele sobre o que seria a hipnoterapia, comecei a realmente me interessar pelo tema, fizemos uma consulta virtual rápida para explicar a minha dificuldade e depois fizemos algumas sessões, foram um total 6, mas depois da terceira ou quarta sessão eu já me sentia bem melhor, já conseguia andar no elevador com outras pessoas, consegui ficar em lugares fechados, com a porta fechada, a janela fechada. Enfim, minha fobia foi embora. Um processo muito rápido, muito eficiente, relativamente simples, né? A gente fica até impressionado como é simples o processo. E eu só tenho a agradecer ao Edgar por isso. E diria se você hoje está sofrendo de alguma fobia e tal, procure se inteirar o que seria a hipnoterapia, procure profissionais confiáveis, bem capacitados, como é o caso do Edgar, que é um profissional fantástico, né? E eu só posso agradecer a ele. Graças a Deus, de lá para cá, não tive mais nenhum problema. E espero que, assim como eu estou me sentindo muito bem, que você aí que hoje está sofrendo possa procurar uma solução através da hipnoterapia, ok? Um grande abraço a todos. Ó, gente, que legal, né? Então, se você quiser agendar uma consulta para se livrar definitivamente, né, da fobia, como o Dário se livrou, né, e que te atormenta, entre em contato pelo WhatsApp com o Edgar, é 11 97274 7997. Esse número é só o WhatsApp, tá ok? Repetindo, 11 97274 7997. Querido ouvinte, na semana que vem a gente volta e a gente volta num horário estendido. A gente começa o programa ao meio-dia com uma entrevista super especial com o Paulo Malherbe. Ele é
professor, palestrante, escritor espírita, e a gente vai falar sobre um assunto imperdível, interessantíssimo. Não percam. Então, pessoal, tenham todos uma linda e abençoada semana. Até o próximo. Uma excelente semana a todos. Até sábado.